Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Álvaro, bom dia, Enzo, Luiz Henrique, Melissa, Rafael, Sofia, Tiago, Ian. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, vou dar início aqui à nossa aula. Já são exatamente 8 horas e 3 minutos. Dei três minutinhos aí para quem ainda não entrar na nossa aula, certo? E aí eu quero saber se estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Escrevi aí, caso não esteja também, né? Sim. Tranquilo, né? Vocês estão vendo essa tela? Me responde aí, por favor, no microfone, por gentileza. Sim? Ok? Tranquilo? Então, galera, dando continuidade na aula de ontem, aí a gente resolveu equações do primeiro grau, certo? Então, a gente aprendeu aí a resolver alguns tipos de equações do primeiro grau. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, no caso. Então, o foco hoje é resolver, no caso, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Mas o que significa resolver uma equação do segundo grau com duas incógnitas? Nos exercícios anteriores, a gente estava resolvendo apenas com a incógnita x. Havia apenas um elemento desconhecido, apenas essa variável x, que a gente aí fazia alguns procedimentos para descobrir qual era o valor desse x. Agora, os problemas, eles não vão vir apenas com uma variável desconhecida. Ele vai vir, no caso, com duas variáveis desconhecidas. Por esse motivo dele ter duas variáveis desconhecidas, é que nós chamamos de sistema, né, de duas equações do primeiro grau, certo? Então, olha só, a solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, né? Por exemplo, vão ser dois valores, certo? Vai ser, no caso, nós estamos falando de duas variáveis, né, que a gente não conhece. Então, nós vamos ter um par ordenado de solução, de resposta. Nós vamos achar um par ordenado, e esse par ordenado, ele pode ser, no caso aí, ó, ele vai ser um número x, certo? E um número y, e a solução chamamos de par ordenado. E aí eu trouxe esse primeiro exemplo que está bem aqui, ó. Aqui é um exemplo típico de sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu tenho uma variável x, certo? E uma variável y. E aí, temos duas equações. Temos essa primeira aqui, que é a de cima, e a de baixo, certo? Então, nós temos que descobrir um valor de x que vai somar com o valor de y, que tem que dar a 14, que tem que dar igual a 14. O mesmo valor que a gente usa na primeira equação, a gente também tem que usar na segunda. E tem que multiplicar 4x da primeira equação, mais 2y, que é o mesmo valor da primeira equação, e esse valor tem que dar igual a 48. Nesse primeiro exemplo, ele me dá, no caso, o sistema de equação, que já está montado, e ele me dá duas soluções aqui, ó, que é o 10 e o 4. E ele pede para verificar se 10 e 4 é a solução desse sistema. E é isso que eu vou fazer agora. Então, a minha equação, ó, é x mais y igual a 10. Lembrando que o primeiro número sempre vai ser x e o segundo número sempre vai ser o valor de y, tranquilo? Então, veja bem, eu vou pegar o valor de x, que é igual a 10, e o valor de y, que é igual a 4, e vou substituir dentro dessa equação. Por exemplo, aqui não é x mais y igual a 14, então no lugar do x eu vou colocar o 10, certo? Vou somar com o valor de y. Meu y vale 4, então eu vou aqui colocar o valor igual a 4. Então 10 mais 4 é igual a 14. Para a primeira equação, essa resposta aqui está ok. Então 10 e 4 é uma solução da minha equação, dessa minha primeira equação. Agora eu vou fazer o teste com a segunda. Vai ser 4 vezes x. Então vai ser 4 vezes 10. Então vai ser 4 que multiplica 10, que vai somar, certo? Que vai somar 2 vezes y.
2 vezes y vale 4, então vai ficar aqui, ó, igual a 4. Agora a gente vai fazer assim, ó, 4 vezes 10 é igual a 48. Vou somar, certo, com 2 vezes 4. Opa, eu errei aqui, né? Não é 48. 4 vezes 10, certo, é igual a 40. Eu já coloquei, foi a resposta, né? Mais 2 vezes 4, que é igual a 8. 40 mais 8 é igual a 48. Então, o que eu consegui verificar? Substituindo no lugar de x e y os valores 10 e 4, eu obtenho aí as respostas certas. Para a primeira foi 14, e no caso aqui para a segunda foi 48. Então, 10, certo, e 4 é solução. É solução, no caso aí da minha equação. Tranquilo? Só fazer a substituição. Onde é que tem x, você coloca 10. Onde é que tem y, você coloca 4. E depois verifica se o resultado irão ser 14 e 48. Para a mesma equação aqui, galera, olha só. Agora eu vou pegar a mesma equação e verificar se 6 e 8 é solução. Aí ele pega e fala, ó, o par ordenado 6 e 8 não é solução desse sistema. Pois verifica a equação x mais 14, mas não verifica a equação 4x mais 2y igual a 48. Então, olha só, o meu 6, ele vai ser o meu x, certo? E o meu y, e o meu 8 vai ser, no caso, o meu y. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, nessa primeira, certo? Então, vai ser aqui, ó, x mais y igual a 14. Então, vai ser 6 mais 8, porque o x vale 6 e o y vale 8. Então, eu vou substituir, ó, 6 mais 8. 6 mais 8 eu sei que é igual a 14. Então, para a primeira equação, ok. Igual ele fala, ó, ele verifica a primeira, mas não verifica a segunda. Agora, a gente vai testar, ó. A segunda equação aqui, ó, segunda, 4 vezes x mais 2y é igual a 48. Então, vai ser 4, certo? Que multiplica quem? X. Quanto é que vale x? 6. Então, eu vou substituir. Mais, certo? 2 vezes y. 2 que multiplica y. Quanto é que vale y? Y vale, no caso, 8. Então, eu vou colocar aqui. Agora, eu vou resolver, ó. 4 vezes 6. 4 vezes 6 é igual a 24, certo? Mais, no caso aí, ó, 2 vezes 8. 2 vezes 8 é igual a 16. Quando eu faço essa soma aí, ó, 24 mais 16, certo? Isso vai ser igual a 40. E aí a gente encontra o nosso primeiro erro. Por quê? A primeira aqui está certa, o resultado foi igual a esse outro. Mas quando eu olho para o 40, ele teria que ser 48. Então, eu vou falar que 6 e 8 não é solução, certo? Por quê? Por que não é solução? Porque o 6 e o 8 serviu apenas para a primeira, não serviu para a segunda. E, obrigatoriamente, certo? O número, no caso 6 e 8, tem que servir tanto para a primeira quanto para a segunda equação. E aí eu vou voltar aqui no Google Sala de Aula e perguntar se deu para entender essa primeira parte. Galerinha, deu para entender essa primeira parte? Tranquilo? Eu só fiz substituição aí, substituição simples. Deu para entender aí, Ian, Wagner, Thiago, Soraya, Sofia, Rafael, Melissa, Luiz Helena, Júlia, Gabriela, Gabriel, Enzo e Álvaro. Tudo ok? Posso continuar? Certo? Posso continuar? Tranquilo, essa primeira parte aqui é só fazer a substituição, fica bem simples, e agora a gente vai aprender realmente de fato aí como é que esses exercícios funcionam. Então, olha só, o objetivo agora, certo, é montar a equação. Então, nessa aula de hoje, o nosso objetivo vai ser ler, certo, interpretar e montar um sistema de equação. Tranquilo? E na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, nós vamos aprender a resolver, certo, esse sistema de equação. Então, nesse primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó. Ele fala, ó, determine um sistema de duas equações
que esteja associada a cada situação a seguir, usando as incógnitas x e y. Nesse primeiro exercício, ele diz o seguinte, ó, a soma de dois números reais é 1.620, e a diferença entre eles é 740. Galera, então pense em dois números que eu não sei o valor, pode ser qualquer valor. Então, eu não sei o valor, eu só sei, no caso aí, que somando os dois números dá igual, no caso aí, a 1.620. Então, ele pede para eu utilizar as incógnitas x e y. Então, eu vou usar a primeira parte aqui do enunciado da letra A, ele fala, a soma de dois números reais é 620. Então, eu vou pegar dois números reais, ó, x mais y. Isso é igual a quanto? 1.620. Pronto. A primeira parte aqui eu montei, ó, certo? Essa primeira parte aqui eu montei. Mas só que ele fala, e a diferença entre eles é 740. Então, se somando dá 1.620, e a diferença significa subtração. Então, se eu fazer a diferença de x menos y, vai ser igual a 740. E aqui eu tenho o meu sistema de equações montado. Simplesmente isso, apenas isso. Então, vamos apenas resolver, certo? Desse modo aqui, a primeira parte, apenas saber montar um sistema de equação. Mais à frente, a gente volta, certo? Fazendo esses exercícios aqui, resolvendo esse sistema. Então, essa daqui seria a minha letra A. A soma de dois números, x mais y é igual a 1.620, e a diferença entre eles é 740. Já a letra B ele fala o seguinte, ó, um caderno custa o triplo de uma lapiseira, e os dois juntos custam R$ 56, certo? Então, olha só, ele fala, ó, um caderno custa o triplo de uma lapiseira, e os dois juntos custam R$ 56. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que x, eu vou chamar o meu x, no caso aqui, de caderno, beleza? O meu x eu vou chamar de caderno, e o meu y eu vou chamar, no caso, de lapiseira. Então, as minhas incógnitas, que eu não sei o valor, certo? É caderno e lapiseira. A primeira situação, ele fala, ó, um caderno custa o triplo de uma lapiseira, certo? O triplo. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que x é igual o triplo de quem? Da lapiseira. Olha só, um caderno custa, ou seja, o caderno custa o triplo de uma lapiseira. O caderno, o preço do caderno é igual o triplo de uma lapiseira. Então, ó, o caderno é igual ao triplo, o triplo eu multiplico por 3. Multiplico por 3 quem? Uma lapiseira, certo? Agora, olha só, se, por exemplo, aqui, ó, a lapiseira custa R$10, o caderno vai custar o quê? O triplo. O triplo de 10 é igual a 30. Então, tá certinho o que eu acabei de montar, certo? Ó, o preço do caderno é igual ao triplo da lapiseira. Mas só que ele fala o seguinte, ó, e os dois juntos custam R$ 56. Então, se eu somar aqui, ó, o meu caderno mais a minha lapiseira, vai ser igual a R$ 56. Então, pronto, acabei a questão. Está montado, no caso, o meu sistema. Então, eu tenho o meu primeiro sistema aqui, que é a minha letra A, e o meu segundo sistema, que é a minha letra B. Mais à frente, vamos descobrir qual é o valor no caso do caderno e qual é o valor no caso da lapiseira. Ok? Deu para entender essa primeira parte? Tranquilo? De boa, galerinha? Vou continuar então aqui, ó. Então, indo aqui para a questão C. No item C, certo? Ele fala o seguinte. Ele fala, em uma região retangular, a medida do maior lado representa 7/4 da medida do menor. E o perímetro é, no caso aí, 88 centímetros. Então, vamos lá. Em uma região retangular, vamos imaginar aqui uma região retangular. Então, eu vou desenhar aqui uma região retangular só para a gente ter ideia do que eu estou falando.
Pronto, então uma região retangular é um retângulo. Montei aqui uma região retangular. Aí ele fala, ó, em uma região retangular, a medida do maior lado representa 7/4 da medida do menor. Então, se eu chamar aqui, ó, a medida do maior lado, então aqui será a medida do meu maior lado. E aí a medida do meu maior lado é igual a 7/4, certo? É igual a 7/4 da medida do meu menor lado, certo? Então, essa parte aqui, ó, certo? Essa parte aqui, certo? Eu vou chamar, no caso aqui, a medida do meu menor lado. Então, eu vou dizer que esse lado aqui, ó, é 7/4 de quem? De y. Veja bem, uma região retangular, certo? Uma região retangular, que é essa região aqui, a medida do maior lado representa 7/4 da medida do menor. Então, a medida do maior lado representa 7/4 da medida do menor. E o perímetro é igual a 88. O perímetro é igual a 88. Então, veja bem, essa primeira parte está montada, então eu vou montar ela assim, ó. Aqui é igual, certo? É igual, no caso aí, a 7/4 de y, certo? 7/4 aí de y, certo? E ele pergunta, ó, e o perímetro é, no caso aí, e o perímetro é, no caso, 88. Mas o que é um perímetro aqui, ó? O que é um perímetro aqui? O perímetro é a soma, no caso aí, de todos os lados. O perímetro, ele é a soma de todos os lados. Então, se aqui vale x, certo? Obrigatoriamente aqui também vai valer x, tranquilo? Se aqui vale 7/4 de y, certo? Aqui também vai valer 7/4, no caso aí, de y, tranquilo? 7/4 de y. Então, ele fala que o perímetro, no caso, é igual a 88. Então, eu vou somar todos os lados. Por exemplo, eu tenho x aqui e eu tenho outro x ali. Então, vai ficar assim, ó, 2x. Somei esse lado, mais esse outro lado. Agora, eu vou somar esse outro lado com esse outro lado. Então, eu vou fazer aqui, ó, 7/4 mais 7/4, certo? E aí, como são monômios semelhantes, tranquilo? Eu vou somar apenas as frações. Então, frações que têm denominadores iguais, eu vou conservar, certo? Eu vou conservar e vou somar os numeradores. 7 mais 7 é igual a 14. Ambos aqui são pares, ambos são pares. Então, eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7, certo? 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, aqui fica 7 sobre 2 quem? De y. Então, o perímetro vai ser x mais x, que é igual a 2x, 7/4 de y mais 7/4 de y, que resulta em mais 7 sobre 2, no caso aí, y. Isso é igual a quanto que ele fala? Isso é igual a 88 centímetros. Então, eu vou igualar a 88. Então, essa parte aqui, certo? Eu tenho o meu sistema de equações montado. Tranquilo? Essa letra C foi um pouco mais elaborada, tranquilo, mas ela se resolve dessa seguinte maneira. Beleza? Agora eu vou resolver a letra D. Vou apagar aqui, ó, a nossa letra D, certo? Vou apagar aqui essa letra C. E vou resolver aí a letra D. Então, a letra D. A letra D, ele fala, um fio com 7,5 metros de comprimento foi cortado em 2 pedaços, de tal forma que o comprimento do maior corresponde a 5/3 do comprimento do menor. Então, olha só, eu tenho um fio, que eu vou desenhar aqui, ó. Imagina um fio aí. Eu tenho um fio, certo? E esse fio foi dividido aí. Eu sei que esse fio, né, o comprimento dele total, daqui até aqui, o comprimento dele é 7,5
metros, e ele foi cortado aí, por exemplo, nesse ponto aqui. Mas só que eu não sei esse valor, e eu também não sei, no caso, o outro valor. Então, esse valor aqui eu posso chamar de x, essa primeira parte que eu cortei, e a segunda eu posso chamar de y, certo? Mas eu não sei o valor de x e também não sei o valor de y. Mas eu sei que se eu somar, no caso, o valor de x mais o valor de y, vai dar o comprimento total, no caso desse fio. Então, eu posso dizer ó, que x mais y é igual, no caso aí, a 7,5 metros. A primeira equação eu montei. Certo? Aí só que ele fala o seguinte, ó, de tal forma que o comprimento do maior corresponde a 5/3 do comprimento, no caso, do menor. Então, por exemplo, eu posso escolher o maior que eu quiser. Por exemplo, se eu falar que o maior é igual a x, se o maior é igual a x, o menor vai ser o quê? Certo? De tal forma que o comprimento maior corresponde a 5/3 do comprimento do menor. Então, se eu falar que o maior é igual a x, no caso aí, o outro vai ser o quê? 5/3, certo? Da outra incógnita. Então, o comprimento do maior, certo? É igual a 5/3 ao comprimento do menor. Então, eu acabei de montar o meu outro sistema de equações que eu vou interpretar novamente. Ó. Um fio com 7,5 metros de comprimento foi cortado em 2 pedaços. Então, foi cortado em 2 pedaços aí. Vou chamar aqui de Y e vou chamar aqui de X. Por exemplo, para ficar maior o X. Então, eu sei que se eu somar X mais Y, vai ser o quê? 7,5 metros, o fio todo. E aí ele fala, de tal forma que o comprimento do maior, então o comprimento do maior, é igual a 5/3 do comprimento do menor. O comprimento do maior é igual a 5/3 ao comprimento de quem? Do menor. O menor é quem? O Y. Então, a minha letra D, ela está montada dessa forma. Tranquilo? Alguma dúvida? Estão conseguindo me acompanhar, galerinha? Tá dando para entender legal? Sim, não? Tranquilo? Beleza, perfeito então aí. Continuando aqui. Então, a letra D, agora eu vou resolver aqui a letra E. Resolver mais essas duas aqui. Ele falou a soma da área, certo? Ele falou a soma da área de 2 terrenos é 1.500 metros quadrados. A área do terreno maior tem 120,50 metros a mais que o outro, certo? 120 a mais que o outro. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que X, certo, vai ser o meu terreno maior e o meu Y vai ser o meu terreno menor. Mas eu sei o seguinte, que se eu somar a área do meu terreno maior mais a área do meu terreno menor, vai ser igual a 1.500 metros quadrados. Então, eu vou somar aqui, ó, X mais Y é igual a 1.500, certo, metros quadrados. Mas só que ele fala o seguinte, ó, a área do maior, então a área do maior, certo, é. Então, ó, a área do terreno maior tem 120,50 metros quadrados a mais que a área, no caso aí, do outro terreno, que é o terreno maior. Então, eu vou dizer que X é igual, né, a área do terreno menor, que é igual a Y, mas só que ele tem a área do terreno maior mais quanto? Mais 120,50 metros, certo? A mais, 120,50 metros a mais. Então, interpretando, ó, a soma da área de 2 terrenos é 1.500. Terreno maior mais terreno menor, igual a 1.500. Certo? A área do terreno maior tem 1.000, ou 1.000 não, estou falando 1.000 toda hora, é 120,50 metros quadrados a mais que o outro. Então, a área do terreno maior, que é igual a X, é igual à área do terreno menor mais 120,50 metros quadrados a mais aí que a área do terreno menor. Então, essa daqui seria a minha letra a minha letra E, né? Essa daqui é a letra E. Tranquilo? Então, esse daqui é o meu sistema
Esse daqui é o meu sistema de equação da letra E. Vou fazer uma divisão aqui e vou resolver a letra F aqui. Tranquilo? A letra F, ele fala, ó, a diferença entre as idades das irmãs Ana e Carmela é 15 anos. Se dividirmos a idade de Ana por 9 e a idade de Carmela por 6, o quociente serão iguais, certo? Então, olha só, eu vou dizer o seguinte, ó, a diferença entre a idade de Ana e a idade de Carmela é igual a 15 anos. A idade da irmã aqui, ó, da primeira irmã, que é a Ana, eu vou chamar de X, certo? E a idade da outra irmã, no caso aí, eu vou chamar de Y. Eu sei que se eu subtrair a idade, no caso aí, ó, a diferença é subtração. Então, se eu subtrair a diferença entre a idade, certo, de Ana e de Carmela, vai ser igual a quanto? A 15 anos. Então, se eu fazer, ó, a idade de uma menos a idade de outra, eu sei que é igual a 15 anos. Beleza? E aí ele fala, ó, se dividirmos a idade de Ana por 9, então a idade de Ana é X. Então, se eu dividir a idade de Ana por 9 e a idade de Camela por 6, certo? E a idade de Carmela por 6, o quociente serão iguais. Então, eu vou dizer que X dividido por 9 vai ser igual à idade, no caso da Carmela, que é Y, dividido, no caso aí, por 6. E o quociente vão ser iguais. O que é esse quociente, no caso, ser igual? A divisão vai ser igual. Então, quando eu substituir aqui, ó, o valor da idade aqui, ó, por exemplo, aqui de Ana por 9, vai ser um resultado, certo? Vai dar um resultado aqui, por exemplo, se eu pegar a idade de Ana e dividir por 9, vai dar um número, por exemplo, Z, um número Z. Se eu pegar a idade de Carmela e dividir por 6, também vai dar uma idade Z, certo? Lembrando que elas têm denominadores diferentes. Por isso que vai dar, no caso, um número Z igual. Então, por isso que ele fala, se dividirmos a idade de Ana por 9 e a idade de Carmela por 6, o quociente será igual, justamente por causa dessa outra segunda parte. Mas o meu sistema de equações, ele é igual a essa outra parte que está bem aí, tranquilo? Então, essa daqui é a minha letra F. Tranquilo, galerinha? Vou passar aí nos próximos dias uns exercícios referente a essa parte aqui do conteúdo. Tranquilo? Para a gente não se estender muito e dar um tempo aí para vocês conseguirem assemelhar, né, esse conteúdo. Vou pedir que vocês tentem fazer, né, esses exercícios aí, ó, o A e o B, o C e o D, certo? Novamente, peço que vocês façam ele só. Faz por conta própria, não precisa me enviar, porque o que vai precisar me enviar, ele tá vou colocar no Google Sala de Aula. Mas essa página aqui, ó, é a página, no caso 93, do caderno de atividade, e o exercício é o exercício, no caso aí, certo? Exercício 28, tranquilo? Para quem quiser reproduzir aí, certo? Página 93, caderno de atividades, exercício 28. Façam esse exercício para ver se realmente vocês conseguem resolver sozinhos, certo? E para fixar esse conteúdo, tranquilo? Bom, a nossa aula chega ao fim aqui agora, vou interromper a gravação,